Você sabia que os 5 primeiros minutos de um infarto pode ser a diferença entre a vida e a morte? O que você faz ou deixa de fazer nesse curto período de tempo pode salvar a tua vida ou a vida de quem você ama. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas não sabe o que fazer enquanto a ambulância ali está a caminho. Hoje eu vou te ensinar de forma simples e direta os passos fundamentais que você precisa tomar nos primeiros minutos do infarto. Vamos falar sobre como identificar os sinais, o que você deve fazer imediatamente e os erros que podem custar a sua vida ou a vida de outra pessoa. Não importa se você é jovem ou já tem mais de 40 anos ou tem alguma comorbidade, essas informações são essenciais para todos. Então, se você quer estar preparado para uma emergência ou simplesmente cuidar aí melhor de quem você ama, fica comigo até o final do vídeo. E roda a vinheta! Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcar passo. Você já está inscrito no canal? Se inscreve então, clica no sininho para receber todas as notificações. Depois não esquece de curtir e compartilhar aí com seus amigos. Pessoal, esse vídeo ele vai salvar vidas. Então vamos falar sobre o que você deve fazer nos primeiros 5 minutos após ter sofrido ali um infarto. Esse é o momento mais crítico e se você souber ali como agir, você pode sim salvar uma vida. Mas antes é importante reconhecer os sinais e sintomas que podem surgir em você ou em alguém ali que está infartando. Então vamos falar sobre os sinais e sintomas mais comuns do infarto. Primeira coisa, o que a pessoa vai sentir e qual que é o sintoma, o primeiro sintoma, o mais comum do infarto? É a questão da dor do peito, né? É aquela dor em aperto, aquela dor em queimação, que pode se adiar para o braço, para o queixo, que geralmente dura ali mais do que 20 minutos, que geralmente começa após uma situação de estresse ou após uma grande refeição. Então essa é a dor característica, a dor típica do infarto. A pessoa vai levar aqui a mão no peito, vai referir que está sentindo aquela dor em aperto ou aquela dor em queimação. Então esse é o primeiro sintoma para você ficar atento. Mas presta atenção, se você tem ali mais do que 60 anos, ou se você é diabético, ou se você é mulher, você tem que tomar mais cuidado. Pode ser que você não tenha esse sintoma. Essas pessoas fazem parte do grupo que costumam ter sintomas atípicos do infarto e muitas vezes ele então passa despercebido. Nesses casos, essas pessoas podem ter outros sintomas então que eu vou falar. Então vamos lá, o segundo sintoma é a falta de ar. Mesmo então sem dor no peito, a pessoa pode ter dificuldade para respirar. A falta de ar durante o infarto ocorre porque o coração não está dando conta ali de bombear o sangue ali de forma eficiente. Quando uma artéria ali entope do coração, o batimento cardíaco ele fica prejudicado, porque o miocárdio, que é o músculo do coração, deixa de receber aquele sangue oxigenado por conta da obstrução. E aí o coração ele não consegue muitas vezes jogar o sangue ali para frente, para irrigar o nosso corpo. E o que está antes do coração? São os pulmões. Aí tem casos em que os pulmões podem ficar ali cheios de líquidos, por conta do coração que está bombeando mal e dá o temido edema agudo de pulmão. Nesses casos, então, o paciente pode sentir ali uma falta de ar absurda. E esses casos também são geralmente os casos mais graves. Então fica de olho também na questão da falta de ar súbita, que também pode ser um sintoma de infarto. Vamos lá, terceiro sintoma, tontura ou desmaio. Então a sensação de fraqueza ou perda súbita da consciência também pode ocorrer. A tontura ocorre porque o coração não está bombeando sangue suficiente para o cérebro, o que resulta ali numa queda momentânea do fluxo de oxigênio para o cérebro. E o desmaio ocorre então pela falta de sangue oxigenado aqui no nosso cérebro. E esse é até um mecanismo de defesa do corpo para tentar então restaurar o fluxo sanguíneo. Então a pessoa às vezes está infartando, ela não sente dor no peito. Ela pode sentir uma falta de ar e daqui a pouco tem um desmaio, por exemplo. Isso também pode acontecer. Quarto sintoma, o suor frio. Você aí, você já viu alguém infartando? A pessoa ali ela sua bastante, aquele suor frio. A sudorese durante o infarto ocorre por conta da ativação do sistema nervoso simpático, que é uma resposta natural do corpo, então, a uma situação de estresse extremo. Quando o coração está sofrendo pela falta de oxigênio, o organismo interpreta isso como uma emergência. E ele libera, então, adrenalina para tentar compensar, aumentando a frequência cardíaca e estimulando as glândulas sudoríparas. Então esse é um sinal clássico de que o corpo está em estado de alerta máximo e lutando para manter suas funções vitais. A sudorese também pode ser acompanhada de outros sinais ali, como palidez, sensação de fraqueza, a tontura que eu falei anteriormente. Então tudo isso pode vir em conjunto. E quinto sintoma, náusea e vômito.
Não raramente o paciente que está infartando tem náusea e em alguns casos ele chega até a vomitar. Já sentiu ali um estresse, uma dor muito grande e teve ali náusea? Isso ocorre geralmente pelo estresse intenso do infarto, pela dor, por liberar ali substâncias inflamatórias durante o infarto e pela hipoperfusão que pode ocorrer em órgãos como o estômago, por exemplo, durante o infarto. Então, principalmente em mulher, diabético e idoso, esse sintoma também pode acontecer. Justamente pelo que eu falei, essas pessoas tendem a apresentar sintomas atípicos do infarto, né? E pode ter uma dor então mais localizada aqui na região do estômago, por exemplo, ou sentir ali uma fadiga extrema. Nem sempre apresenta aquela característica típica da dor do infarto, tá bom? Então tem que ficar de olho nisso também. Bom, esses são então os 5 sinais e sintomas ali mais comuns. Eu quis explicar direitinho porque o principal é entender se você ou uma pessoa ali que está do teu lado, ela está infartando ou não. Esse é o primeiro passo para salvar uma vida, que pode ser inclusive a sua. Então não ignore nenhum sintoma porque cada segundo conta. Mas e aí, o que fazer então nos primeiros 5 minutos? Se você identificar o infarto, você deve seguir então esses próximos passos imediatamente. Então o que você vai fazer? Então, primeira coisa, né? Chame ajuda. A primeira coisa que você deve fazer é ligar para o SAMU ou ligar para um serviço de emergência aí na tua cidade. O número do SAMU é o 192. A ambulância é equipada para atender emergências, né? Emergências cardiológicas. Isso aumenta muito a chance de sobrevivência. O infartado, por exemplo, ele não deve dirigir. Isso é importante. Durante o infarto, a pessoa pode ali perder a consciência ou pode ter uma parada cardíaca súbita, o que torna então o ato de dirigir extremamente perigoso, tanto para você e para quem está ali no trânsito. O ideal é que até você que está levando ali o paciente infartado também não dirige. Essa orientação é clara porque se a pessoa piorar no caminho, você não tem como prestar aquele socorro imediato. Porque a gente sabe, o transporte no carro comum não vai oferecer nenhum tipo de suporte médico, né? Não vai ter ali o desfibrilador, não vai ter o oxigênio, não vai ter os medicamentos da emergência. E os estudos mostram que os pacientes que chegam de ambulância têm maior probabilidade de receber tratamento dentro ali do que a gente chama de janela ouro, ou seja, nos primeiros 90 minutos. É claro que a gente tem que ter um bom senso também, né, pessoal? Você sabe que está num lugar remoto, em que a ambulância vai demorar horas para chegar, né? Pode ser que a melhor opção nesse caso seja você levar. Então, cada caso é um caso. Se você sabe que o serviço de emergência funciona bem aí na tua cidade, a melhor opção com certeza é você chamar logo a ambulância. A primeira coisa, o paciente está infartado, é chamar uma ambulância para fazer o atendimento de emergência. Então chamou ali o SAMU, está tudo certo. Segundo passo, o que você deve fazer? Mantenha calma e sente-se. É difícil, mas você precisa tentar fazer isso. Se outra pessoa estiver infartando, deixe ele no local ali confortável, deixe as roupas mais largas, nada ali apertado. Coloca o infartado sentado ou deitado com a cabeça ali levemente elevada. Tudo isso ajuda a reduzir o esforço do coração. Então isso é importante também. Terceiro passo, estimule a respiração controlada. Então mais uma vez, mantenha calma, monitore, peça para a pessoa respirar mais devagar, com controle. Você também pode conversar com a pessoa para tentar deixar ela ali mais calma, porque tudo isso reduz a demanda de oxigênio do coração. Lembra que eu sempre falo que a ansiedade piora ali uma falta de ar, por exemplo. Então peça para a pessoa que está infartando fazer uma respiração lenta, profunda, para ajudar na oxigenação. Ou se você for infartado, lógico, faça o mesmo. Respire devagar, profundamente, tenta manter a calma. Mas vamos lá, quarto passo, saiba o básico ali da reanimação cardiopulmonar. Se o infartado, então, ele desmaiar, né, e parar de respirar, você tem que iniciar as compressões torácicas ali imediatamente. Mas você sabe fazer isso? Deixa aqui nos comentários se você sabe aí fazer a massagem cardíaca. Fazer a massagem cardíaca é aplicar compressões fortes e rápidas ali no centro do peito, enquanto você aguarda ali a chegada do socorro. Mas você vai fazer assim, ó, toca ali nos ombros da pessoa, né, pergunta para ela se ela tá bem, se ela tá acordada, chama ali pelo nome. Se ela não responder, se ela não estiver respirando ali, ou se ela estiver com aquela respiração agônica que a gente fala, inicia a ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. E aí eu vou mostrar aí para vocês, ó. Coloca a base de uma mão ali no centro do peito, entre os mamilos, né? Você vai traçar uma linha ali entre os mamilos e bem o externo aqui, onde cruzar essa linha, onde você deve colocar ali a base da sua mão. Depois você entrelaça a tua outra mão ali no tórax do paciente e começa as compressões.
começa ali a massagem cardíaca. Então você vai ficar ali ajoelhado do lado